Pessoas que não receberam apoio para as suas ideias. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem gente que nunca ouviu dos seus familiares, dos seus pais ou dos seus cuidadores aquela ideia, vai lá, tenta, você consegue. Ou então, olha, eu acredito em você, acredito no seu potencial, na sua capacidade. E essas mesmas pessoas, tudo na sua vida tiveram que fazer sozinhas, né? E se auto-incentivando. E muitas das vezes se pondo mais medos, né? Se pondo mais dúvidas. Nunca tiveram um suporte adequado para acreditar em si mesma como elas deveriam. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar dicas práticas, ideias poderosas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você gostar desse vídeo, já me siga para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, vamos para o conteúdo? Eu quero que você perceba se você foi essa pessoa que teve pouco incentivo para suas ideias. A solidão de uma ideia boa é justamente a gente falar sobre as nossas ideias e receber silêncio como resposta. Ou talvez frases duras como não vai dar certo, isso não é para você, não sei de onde você tirou essa ideia, tá sonhando demais. São frases que fazem a gente se sentir desmotivado. E são exatamente essas frases que fazem a gente cada vez mais duvidar da gente, duvidar das nossas ideias e do nosso potencial. Nem todas as boas ideias vão ser, muitas das vezes, cercada de incentivos. E existe um ponto, né, é que muitas das vezes, quando a gente não recebe o incentivo adequado, o suporte, né, para as nossas ideias, para os nossos sonhos, a gente acaba desistindo ali. Não porque a ideia talvez não seja boa, mas porque falta pessoas, né, para nos encorajar, para acreditar em nós. Então, assim, muitas das vezes essa falta de incentivo não faz a gente pensar que a gente precisa ir sozinho, faz a gente pensar que nós não somos suficientes para realizar aquilo ali. Já que os nossos pais não nos apoiaram, já que as pessoas que nos amam não nos apoiaram, significa que é ruim. Às vezes é ruim também, tá? Muitas das vezes a nossa esperança é minada por frases como essas, né? De você não é capaz, você não é suficiente, isso nunca vai dar certo para você, né? E a gente acaba esmorecendo. A gente entende que o erro é um fracasso e que a gente não deve tentar mais. A gente não percebe que mesmo que a gente faça e erre, né? A gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo, a gente está amadurecendo. Quando a gente só tem acertos, isso também não é bom. A gente precisa ter um processo de desenvolvimento, porque é justamente no fracasso que a gente se encoraja mais, que a gente se desafia mais, que a gente persevera mais, né? Então, quando a gente não recebe esse suporte de outras pessoas, a gente acaba invalidando os nossos sonhos e as nossas ideias. Me diz, você é essa pessoa que acabou invalidando seus sonhos, as suas ideias, justamente por não ter tido o apoio e o suporte necessário, por não ter tido pessoas que acreditassem, confiassem no seu talento, ou na sua capacidade, ou no seu potencial? Me diz aqui nos comentários. Muitas das vezes a gente não percebe que as nossas ideias elas vão ter que talvez florescer no silêncio e que vão precisar da sua coragem, do seu comprometimento, da sua fé, né, de que aquilo é para você, de que aquilo vai dar certo, antes de você expor elas ao mundo, mesmo que ninguém tenha essa iniciativa de te aplaudir. E muitas das vezes o apoio que a gente espera externo a nós, dos nossos familiares ou amigos, vai ter que surgir de nós mesmos, né? Somos nós que seremos o nosso suporte, a nossa coragem, a nossa perseverança, o nosso incentivo. Às vezes, quantos, né, caminharam sozinho porque simplesmente não tiveram apoio, né? E ao invés de negar as suas ideias, eles foram corajosos e bateram até o final. Não, isso aqui é para mim, eu acredito nisso, né? Quantas referências a gente tem dessas pessoas, né? Que erraram, fracassaram, mas continuaram com a ideia, né? Então, esses dias eu estava vendo um post, né? Justamente que falava sobre isso, sobre quem seria a Apple, né? Se não houvesse ali uma pessoa acreditando, quem seria a maior rede de franquia de fast food, que é o McDonald's, né? Se ele não tivesse começado e acreditado, ou o Facebook, ou outras plataformas, né? Então, assim, a gente tem muitas outras pessoas, né? Na carreira da música, na carreira de pintor, ou seja, de criador, seja lá como for, algumas pessoas, elas caminharam sozinhas com as suas ideias, até dar certo, né? Sem o apoio de ninguém, sem o incentivo de ninguém, confiando só elas por elas mesmas, né? E nem por isso elas deixaram de ter sucesso. Às vezes, o nosso maior incentivador vai ser nós mesmos. E eu sei o quanto isso é doloroso, caminhar sozinho, né? Se validar sozinho. Mas também é muito transformador saber que você se basta, né? Você precisa confiar em você mesmo. E a partir daí, você compreende que a opinião dos outros não tem tanto peso, né? Quanto você imaginava. Que o incentivo delas é legal, é bem-vindo,
mas a pessoa mais interessada no seu sucesso é você mesmo. Então, o incentivo, ele tem que surgir de você, e a motivação também, e a inspiração, né? Então, eu tenho gravado os meus vídeos e eu tenho estado muito orgulhosa de tudo que eu tenho feito, apesar de não ter nenhum reconhecimento. Então, esse incentivo é meu, de mim por mim mesmo, por ver depois todos os meus vídeos. Vejo hoje o fruto do meu trabalho e eu me sinto muito orgulhosa por tudo que eu tenho feito, porque justamente eu sei que sem o apoio de ninguém eu alcancei o lugar que eu cheguei. E eu quero que você tenha essa mesma visão sobre você, né? De orgulho, de admiração pela pessoa que você tem se tornado por simplesmente confiar e acreditar em você mesmo. Que ao final desse vídeo, né, você tome essa iniciativa de confiar mais em você, de confiar mais na sua ideia, de confiar mais nas suas convicções e defendê-las. É quando as nossas ideias elas passam a fazer sentido no mundo, né, e ser reconhecida, que vem o reconhecimento dos outros, até mesmo aqueles que de certa forma não te apoiaram. E aí surgem as pessoas que duvidaram, né, para te reconhecer, e as pessoas que riram para te elogiar. Você percebe que você venceu nesse momento, né? Venceu a opinião dos outros, a opinião diversa, a opinião contrária, quando você decide confiar nas suas próprias ideias. E eu sei o quanto é difícil fazer isso, né? Porque às vezes a gente se valida, né, pelos aplausos, pela quantidade de views, pela quantidade de likes, e a gente acaba acreditando que por conta de não ter muita visualização, por conta de não ter muita curtida, a gente acaba achando que está fazendo algo ruim, né? Ou algo que não é tão importante. E é a persistência e a consistência que fará a gente justamente entender por que a gente faz o que a gente faz, né? Se for por mérito, se for por reconhecimento, talvez demore sim, né? Mas se for por satisfação, por hobby, porque você gosta de fazer, né? De certa forma você está se amadurecendo, né? Se projetando para fazer muito melhor. Eu lembro que eu assisti um vídeo falando justamente o quanto o Whindersson evoluiu a cada vídeo que ele postava, que foram mais de 1000 vídeos que ele postou, né? Então, assim, talvez ele não tivesse ideia do que ele estivesse fazendo, talvez as pessoas riram dele, né? Mas, de certa forma, ele alcançou o sonho, talvez, nem sei se era exatamente o sonho dele, mas ele alcançou alguma coisa que talvez nem ele tinha ideia de que ia alcançar, porque surgiu uma ideia na cabeça dele de gravar vídeo, ele gravou, descontraído, animado, fazendo as pessoas rirem, e hoje ele traz muita alegria, né? Arranca muitas risadas de muitas pessoas, isso que é bacana, mas eu acho que antes dele chegar a esse ponto, ele se exercitou, né? Lá gravando os videozinhos dele, exercitou as suas piadas, exercitou a sua conversação, né, com o seu público, e isso foi só projetando ele para o sucesso. Então, por mais que você ache que está fazendo para o nada, né, isso está te projetando para algum lugar, ou para o amadurecimento, ou para o sucesso, ou para o seu próprio desenvolvimento. Nada vai deixar de te dar frutos, né? Então, se você olhar para tudo que você está fazendo de certa forma, com esse olhar, com essa perspectiva, pode te trazer ânimo, pode te trazer motivação e inspiração. E por fim, eu quero te dizer que se você está nesse momento, né, de estar construindo algo sozinho, de estar dando passos no escuro, sem um apoio, sem um retorno, né, até mesmo sem certeza do que você está fazendo, quero te dizer para não desistir, para confiar nas suas ideias, né, mesmo que possa parecer absurdas, mesmo que possa ser surreal. Eu tinha um sonho, né, de fazer uma viagem internacional e eu consegui realizar, por mais absurdo que isso pudesse parecer para a minha realidade financeira, para a realidade do meu contexto familiar, de onde eu vim, né? E todas as dificuldades que eu enfrentei e eu consegui, né? Poderia ser uma ideia absurda. Eu sei que nesse momento em que surgiu a ideia, vai, viaja, você pode. Surgiram muitas dúvidas, muitos conflitos, muito medo, né? Muita insegurança, né? Até sobre o inglês, sobre como eu vou andar, sobre como eu vou pagar, sobre o que eu vou comer, sobre o que eu vou fazer. E eu lembro que quando eu cheguei, eu me senti muito realizada, muito feliz por não ter dado ideia e não ter dado ouvido aos meus próprios medos, né? E às minhas incertezas. É claro que foi um sonho que eu não contei para ninguém, justamente porque eu sabia que iam vir um monte de palavras adversas, né? Você não é capaz, você não vai conseguir, e depois como é que vai ser, né? E depois ainda de ter viajado, de ter voltado, as pessoas falaram, não, porque você podia ter feito isso com dinheiro. E o que eu acho sobre isso é que justamente algumas pessoas vão achar que sabem o que é melhor para você, né? Então, às vezes, até suas ideias não são nem para ser compartilhadas, são para você projetá-las, construir sozinha mesmo, sem o apoio, sem o retorno, sem nada, né? Sem a própria certeza, né? Que às vezes a gente não tem e a gente vai caminhando, né? Meio que no escuro, acreditando que os passos e o caminho vai ser feito, acreditando que a cada passo os caminhos aparecerão para a gente e isso reforça a nossa autoconfiança na gente, né? Deu errado, tudo bem, deu errado, vamos para o próximo, vamos projetar melhor, vamos ser mais sistemático, vamos ser mais disciplinado, mais focado, não sei, mas não deixe de acreditar em você, porque a sua ideia é quem você é a maneira como você vai ser percebido no mundo.
Então, continue sem plateia, continue sem aplausos, apenas continue acreditando em você mesmo. Eu acho que muito mais do que só acreditar numa ideia, é acreditar em si próprio, né? Então, é algo muito mais profundo, porque a falta do acolhimento da nossa família desde a nossa infância ou desde ali da nossa adolescência, não sei quando você percebeu, né, que tinha boas ideias, a falta de apoio ali é crucial para a gente determinar se a gente vai se auto-encorajar ou não, né? E aí surge essa crença, né, se meus próprios familiares não acreditam em mim, né, ninguém vai. E às vezes você só precisa que você acredite. Os seus familiares, eles podem te incentivar, mas de todo podem estar fazendo isso só para te agradar. Se você não acreditar em você mesmo, o outro tão pouco pode fazer, né? Porque é algo interno, só você sabe o quanto essa ideia é importante para você. Só você sabe de onde veio essa ideia e por que veio essa ideia. Você não precisa de autorização para criar, então exerça o seu direito de poder criar, de poder ser essa pessoa, essa mente criativa, né? E acima de tudo, de poder pôr em prática. Você não precisa pedir autorização, né? Você pode confiar em você e pôr em prática. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém te ovacione, mesmo que ninguém confie e acredite em você. Porque justamente as maiores ideias vieram de alguém sendo desacreditado, né? O que é mais interessante é isso, né? As grandes mentes brilhantes foram desacreditadas de alguma forma e elas insistiram, né? E por que insistiram? Será que elas tinham autoestima tão elevada assim? A autoconfiança delas, né? Era tão elevada assim? Então, talvez esse seja o caminho, você confiar em você, independente de ninguém confiar. Você acreditar no seu potencial, independente de ninguém acreditar. Saber que você é bom. Eu tenho algo meu particular é que ninguém põe dúvidas nas minhas certezas, né? E eu confio, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, acredite em algo que ninguém possa te pôr dúvida. Ah, eu cozinho muito bem. Ninguém vai pôr dúvida sobre isso. Ah, eu sei gerir uma empresa como ninguém. Ninguém vai te pôr dúvida, não permita que ninguém te ponha dúvida sobre isso, né? No meu caso, é algo relacionado à minha profissão. Eu sou muito cuidadosa com os meus pacientes, eu sei quem eu sou como profissional, e ninguém me põe em dúvida sobre isso, né? Os meus resultados, os resultados dos meus pacientes me fazem acreditar ainda mais no meu potencial e na minha capacidade de acreditar que eu escolhi a profissão que eu amo, que eu me sinto satisfeita e que eu admiro, e que eu tenho orgulho, né, de exercer. Por fim, as ideias grandes assustam mentes pequenas, né? E eu sei que você é uma pessoa visionária, por isso que você chegou nesse vídeo, e você só queria uma pontinha, né, de esperança, de motivação, de inspiração para você continuar acreditando em você. E aí vai a mensagem que você veio buscar: acredita incondicionalmente, acredite em você, nas suas ideias, no seu potencial, em quem você é. E mesmo que dê errado, você não está dando errado, você só está melhorando, né? Você só está se construindo melhor para o futuro, você só está se projetando melhor. São os erros que fazem você melhorar. São os erros que fazem você ajustar uma coisinha ou outra, né? Então, talvez seja, se você olhar por essa perspectiva, o erro não é necessariamente um fracasso, mas uma oportunidade de você aperfeiçoar. Talvez doa, talvez você se sinta solitário, sozinho, mas eu tenho certeza que vai valer a pena você poder olhar para a sua criação, olhar para quem você se construiu e se sentir orgulhoso e satisfeito. Lembre-se disso, a ideia não precisa ser compreendida por todos, ela precisa ser vivida somente por você, o dono da ideia. Talvez pareça loucura para os outros, mas se para você não parecer, continua acreditando. É isso. Siga em frente, viu? Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele pode te inspirar, não deixe de deixar o seu comentário ou o seu curtir e me seguir, né? Para mais ideias e reflexões inspiradoras como essa. Até o próximo vídeo.